achei positiva, surpreendente, porque eu achei que esse caso estava parado. O Silas Malafaia, entre aspas, pastor, né, está avançando a investigação contra ele no Supremo Tribunal Federal. Ele seria o grande responsável aí pelos ataques aos ministros do Supremo. Então, olha, o caso não acabou, na verdade, com a condenação e futura prisão do Jair Bolsonaro. Em breve a gente vai ter novidades também sobre este empresário. Ele já deveria ter sido investigado pela própria ação que ele faz junto aos fiéis na igreja dele, a maneira como ele tira recursos dos fiéis que frequentam a igreja dele. É uma coisa assim assustadora como a justiça permite que falsos religiosos, né, porque eles são empresários da fé, levam vantagem sobre os fiéis, né, pedindo recursos, inclusive daqueles que estão desempregados. Acho que tem que ser feita uma investigação profunda, não só da participação dele no movimento de descrédito das eleições brasileiras, nos ataques e ações contra os ministros do Supremo, né, nas ações que ele fez, parece que coordenado junto com esse grupo de extrema-direita, de colocar o governo dos Estados Unidos contra o Brasil, o papel dele nisso tudo, nas manifestações que ele patrocinou, né, pagando caro. Você imagina que para colocar milhares de pessoas nas ruas custa muito dinheiro quando você depende de fiéis, né? Quantos ônibus não foram contratados para transportar esses fiéis para capitais como Rio de Janeiro, São Paulo, fortunas, né? E caminhões preparados com sistema de alto-falante, de comunicação, caríssimos, né? Ele é o grande articulador disso tudo e manipulador, de certa maneira, das relações dessa extrema-direita contra a nossa democracia. Eu acho que se a Polícia Federal se aprofundar na investigação através da Receita Federal dos recursos desse cidadão, nós vamos nos deparar com aquilo que pode levá-lo a uma situação mais complicada, né? Porque quando mexe no bolso e você verifica as questões junto à Receita Federal, talvez ali você constate situações bem mais complicadas para ele. Então, assim, eu acho, sabe, Hilde, que alguns setores da sociedade mais conservadores, mas que são democratas, já perceberam que nós temos que nos livrar dessa extrema-direita, enfrentando ela até o fim, até o último suspiro dessa extrema-direita. Ela tem que ser combatida. E ela só será combatida com a preservação de um governo democrático como o do presidente Lula. Não tem outra saída. Tarcísio vai preservar esse grupo que está sendo tão assim, prejudicial ao Brasil. Não é isso, Hilde? É nocivo ao Brasil. Nocivo. Agora, o Malafaia, ele pode ser um péssimo pastor, um manipulador, mas ele é um grande empresário, porque ele mobiliza centenas e centenas de pessoas que vêm dos outros estados. Eu já encontrei uma vez no aeroporto cheio de gente que chegava dos outros estados, vindos numa companhia aérea cujo nome eu nunca tinha escutado, deve ser uma companhia aérea da própria igreja. E, quer dizer, ele ganha dinheiro com a companhia aérea, ele ganha dinheiro com o turismo, ele ganha dinheiro transportando. E esses fiéis vêm com passagens oferecidas. Eles vêm com passagens oferecidas. Quer dizer, a igreja está pagando tudo isso, quem deve estar faturando deve ser o dono do... Quem será o dono dessa companhia aérea, né? Será que se chama Malafaia? Bem, então... ele mobiliza as pessoas, são milhares a capacidade de mobilização. A China prendeu 30 pastores, né? 30 pastores que queriam ter algum tipo de influência política dessa igreja Zion House Church Leaders, né? E o Marco Rubio soltou uma nota, que é o chefe do Departamento de Estado, né? Condenando o que ele chama de interferência do Partido Comunista Chinês na fé religiosa, né? Eu até comentei que a China permite as religiões desde que eles não interfiram na política. Então, eu acho que tudo isso aqui está mostrando, você falou, Florestan, que o Tarcísio está se articulando com os pastores, todo mundo sabe que o Bolsonaro foi eleito também pela articulação com os pastores. Semana passada, a Hilde falou do papel da Michelle, né, que está toda semana nas igrejas fazendo campanha contra o presidente Lula. Então, eu acho que essa questão das religiões no Brasil já virou uma coisa perigosíssima, né? Vai ser um grande teste para o Alexandre de Moraes, eventualmente partir para cima do Malafaia e da Polícia Federal, né? E os Estados Unidos vão vir com esse tipo de reação. Né? Olha, foi perseguição religiosa. Eu acho que a China
cuida muito bem do seu espaço político, não permitindo esse tipo de interferência. Diga, Florestan. Está claro aí, né, a intenção de infiltrar falsas igrejas, né, nos países importantes do planeta para contaminar a população. É quase como um vírus. Não que os evangélicos não tenham a importância, né, aqueles que são fiéis dessas igrejas pentecostais, tem igreja pentecostal muito séria no Brasil e no mundo, mas abriu um espaço aqui, principalmente durante a ditadura, a Hilde sabe bem disso, porque a Igreja Católica, que apoiou o golpe de 64 num primeiro momento, ela acaba indo para uma resistência, né? Boa parte da Igreja Católica passou a ter um papel forte contra a ditadura e pela redemocratização do país. Inclusive porque vários padres, né, ali, até freiras, né, o próprio Frei Beto ficou preso, foi torturado, enfim, num primeiro momento, até nas ações mais pesadas da ditadura militar no Brasil, aquela ação contra a igreja foi muito forte. E os militares, né, eu não me lembro qual dos generais presidentes que falou que a grande vingança dele seria trazer ou abrir as portas para o Brasil para as igrejas evangélicas, né? Na realidade, essas igrejas, muitas delas vieram de maneira séria, com objetivos sérios, mas uma parte delas, e que acabou sendo preponderante, ela está ligada a uma questão política, ela não é uma questão de fé, é uma questão ideológica, né? Eles usam a fé para manipular mentes e corações, né? A gente está vendo aqui no Brasil. E eu acho até uma piada eles quererem levar para a China igrejas com esse perfil. É lógico que o governo chinês vai falar, epa, aqui não. Né? Como outros países que também fecharam as portas para algumas igrejas, né, que são brasileiras e que cresceram tanto que começaram a se infiltrar em outros continentes. Muitas vezes a gente viu, né, o noticiário de igrejas serem expulsas, inclusive de países na África, né, pela ação criminosa que estavam realizando ali, né, naqueles países. Então, eu acho que nós temos que fazer uma apuração aqui de quais são essas igrejas sérias e ir para cima mesmo daquelas que estão lesando a população mais carente do país, né? E, enfim, a religião não deveria estar dentro da política, né? Nós somos um Estado laico, mas é incrível, né? Até cultos estão ocorrendo dentro do plenário do Congresso Nacional. Isso não deveria ser permitido, né? E o critério religioso hoje está influindo até na escolha de ministros do Supremo, né, a bancada, né, uma bancada, quer dizer, onde se viu uma bancada evangélica dentro do Congresso, isso devia ter um ponto final, né? Por isso que eu disse aqui que a gente só vai conseguir libertar o país dessas agressões, dessas ameaças, com a vitória do Lula. Não tem outro nome, mesmo para os democratas conservadores. Não tem outro nome, é o nome do Lula.